Olá, bem-vindo à 16ª temporada do PQU Podcast, o podcast para o psiquiatra em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Há alguns meses, o Luiz Alberto me encaminhou um artigo intrigante. O título é O efeito Rumpelstiltskin, as repercussões terapêuticas do diagnóstico clínico. E os autores são Alan Levinovitz e Avais Aftab. Levinovitz é professor de religião e filosofia na James Madison University, de Harrisonburg, no estado da Virgínia. E Aftab é psiquiatra e professor associado de psiquiatria na Case Western Reserve University, em Cleveland, no estado de Ohio. Essa dupla faz ponte entre ciência, filosofia e storytelling para levantar questões profundas em medicina neste artigo do BJ Psych Bulletin, publicação do Royal College of Psychiatrists. Nele, em síntese, exploram a ideia de que a comunicação do diagnóstico psiquiátrico descritivo carrega em si efeito terapêutico. Recentemente, no episódio 307 aqui do PQU Podcast, a Maria Clara, o Tiago, o Luiz Alberto e eu nos juntamos para discutir os desafios na comunicação do diagnóstico a nossos pacientes. E apesar de eu reconhecer as ideias de Levinovitz e Aftab em nossa conversa, elas não ficaram explícitas. É para desfazer esta ausência que eu estou de volta ao tema. Para você entender a nossa discussão, escute o Conto de Fadas, que faz parte da coletânea feita pelos irmãos Grimm em 1812. Um pobre moleiro, tentando totalmente se exibir diante do rei, diz que sua filha sabe fiar ouro a partir de palha. O rei, ganancioso, tranca a moça num quarto cheio de palha e ordena: fie ouro até o amanhecer ou morra. Desesperada, a moça chora. Surge então um pequeno e estranho homem que se oferece para fiar o ouro em troca de seu colar. Ela prontamente aceita. Na manhã seguinte, o rei fica maravilhado, mas quer mais. O homenzinho volta e pede então o anel da moça. O rei não para por aí e pede mais ainda. Sem nada para dar ao homenzinho, a moça promete o seu futuro primogênito. Ele fia o ouro. O rei, muito satisfeito com tudo aquilo, casa-se com ela, coroando a rainha. Um ano depois, nasce o bebê. O homenzinho reaparece. A rainha implora que não leve sua criança. Ele, divertindo-se com a situação, lhe oferece uma chance. Se ela adivinhar seu nome em 3 dias, fica com um filho. A rainha envia mensageiros para coletar nomes. Nos 2 primeiros dias, tenta vários nomes comuns, sem sucesso. No 3º dia, o mensageiro ouve, na floresta, o homenzinho cantando e pulando ao redor de uma fogueira e falando seu nome, Rumpelstiltskin, e o revela para a rainha. No 3º encontro com a rainha, ela, zombeteira, pergunta: seu nome é Caspar? Melchior? Baltazar? Ao que ele responde, cada vez mais feliz: não, não e não. Será então que Rumpelstiltskin? Finalmente pergunta a rainha. O homenzinho se enfurece, rasga-se ao meio e desaparece para sempre. O PQU Podcast é uma iniciativa independente bancada com recursos próprios, que tem como missão divulgar informações, evidências e opiniões que possam ser de seu interesse, psiquiatra em formação, e que podem contribuir para que tenha uma prática clínica mais eficiente e satisfatória. Se gosta do PQU Podcast, divulgue entre colegas e amigos. Nos estudos para este episódio, eu aprendi que existe um sistema de catalogação e classificação de contos folclóricos e populares, criado para organizar narrativas tradicionais de acordo com seus motivos centrais e estruturas narrativas, chamado Índice Arne-Thompson, que conta com, pasmem, 2.399 arquétipos narrativos. Cada um desses arquétipos pode abrigar muitos contos folclóricos de diversos lugares, culturas e idiomas.
Esse conto da coletânea dos Irmãos Grimm é catalogado sob o tipo 500, o nome do ajudante, e reflete o poder atribuído nas culturas tradicionais ao ato de nomear coisas e pessoas, assim como o tabu de se revelar a identidade de seres poderosos. Quem aí se lembrou daquele que não pode ser nomeado em Harry Potter? O conto dos Irmãos Grimm traz ainda mais uma característica importante ao tema do nosso episódio. O problema não se resolve com a menção de qualquer nome, ordinário ou familiar, mas sim com um específico, especial, esotérico. Não adiantaria a rainha mencionar aquele homenzinho estranho, mas sim Rumpelstiltskin. O nome proibido em Harry Potter não era Tom Riddle, mas sim Voldemort. Levinovitz e Aftab sugerem que estes poderosos princípios presentes em contos folclóricos ao redor do mundo há muitas gerações também interferem na prática da medicina moderna. Defendem o que denominaram efeito Rumpelstiltskin, segundo o qual o diagnóstico clínico teria efeito terapêutico. E assim sendo, o ato de diagnosticar se torna também uma intervenção médica, válida se for bem feita. Evidências diretas desse fenômeno são limitadas, mas os autores apontam evidências indiretas intrigantes. Slims e colaboradores, em revisão de 2021, identificaram e descreveram 5 tipos primários de efeito da nomeação de um diagnóstico: impacto psicológico, suporte, planejamento futuro, mudanças de comportamento e expectativas sobre o tratamento. O'Connor e colaboradores, em 2018, revisaram estudos sobre o impacto do diagnóstico psiquiátrico em pacientes jovens e formularam a hipótese de que a autoridade científica inerente a esses diagnósticos fornece autenticidade às queixas do paciente, legitimando sua condição. Em 1987, Thomas publicou um ensaio clínico com pacientes sofrendo de sintomas sem explicação médica e mostrou que os pacientes apresentavam melhora quando seus médicos ofereciam uma explicação, um diagnóstico específico com um prognóstico positivo, em comparação àqueles que não recebiam diagnóstico algum. Levinovitz e Aftab consideram ainda evidências indiretas para o efeito Rumpelstiltskin, aqueles relacionadas ao efeito placebo, quando efeitos na mente do paciente são capazes de levar a melhoras em sintomas físicos e psíquicos. Justo. Ok, e quando nos perguntamos sobre os mecanismos relacionados ao efeito clínico da comunicação do diagnóstico? Ao dar nome técnico ao sofrimento do paciente, o médico oferece a ele a oportunidade de agora experimentá-lo sob a lente da medicina. A narrativa do paciente e as possibilidades de interpretação e entendimento do sofrimento ganham um repertório linguístico que a visão leiga não permite. Além disto, a experiência individual torna-se mais generalizada. O paciente ganha linguagem compartilhada e se aproxima de profissionais de saúde, assim como comunidades de suporte. Sob essa nova lente, os pacientes podem experimentar a disfunção e deficiência como algo menos perturbador. A culpa, a sensação de injustiça, o peso do estigma diminui e a aceitação pode tomar lugar. Por um mecanismo de associação adquirida, criamos a expectativa de que, ao ato de diagnosticar, de nomear uma condição em um contexto médico, exista a promessa de tratamento e alívio do sofrimento. Tal associação é tão poderosa que pode oferecer esperança mesmo quando um tratamento não é oferecido ou mesmo não esteja disponível. A autoridade técnica e institucional que um especialista carrega aumenta ainda mais a força deste mecanismo. Pacientes sofrem quando não têm em mãos uma explicação para o seu sofrimento. O problema não diagnosticado gera confusão interna e dificuldade em explicar seu sofrimento e suas dificuldades para os outros. O diagnóstico descritivo, mesmo que não tenha valor etiológico, fornece uma explicação prototípica e transforma-se em um problema compartilhado por muitas pessoas. Além disso, ao nomear um fenômeno,
a reatividade emocional relacionada a ele diminui. Se o ato de diagnosticar passa a ser visto como uma intervenção terapêutica, como qualquer outra, deve ter também seus riscos e efeitos colaterais. As revisões aqui citadas apontam esse achado. A depender de como um diagnóstico é compreendido pelo paciente e, por consequência, de como ele é comunicado pelo médico, o efeito pode ser negativo. Assim como especulamos que o efeito placebo poderia explicar em parte o efeito Rumpelstiltskin, o efeito nocebo poderia estar por trás de reações como baixa autoestima, invalidação, estigmatização, isolamento social e outras mudanças indesejadas de comportamento frente à doença, a partir de um diagnóstico descritivo. Ainda, a lente médica, que, como já comentei, pode trazer tranquilidade e aceitação, quando expandida e exagerada, pode levar o paciente a internalizar a ideia de que seu transtorno seja crônico, intrinsecamente ligado à sua personalidade e irremediável. A partir daí, vemos pacientes que justificam tudo o que se passa em suas vidas por causa de sua bipolaridade, seu TDAH, seu TOC e por aí vai. Nesse contexto, diagnósticos são transformados em profecias que se autoconfirmam. Nesse contexto, é muito importante que o médico ofereça ao paciente um modelo para entendimento do que significa um transtorno mental. E esse modelo deve ressaltar a autonomia do paciente, assim como sua motivação para o tratamento e a mudança de comportamentos disfuncionais. Já nos encaminhando para o fim desse episódio, tem ainda mais uma situação em que o diagnóstico clínico pode ter repercussões psicológicas danosas ao paciente, quando ele está errado. Aí o estrago pode ser grande e o dano às vezes irreversível. No episódio de hoje do PQ Podcast, baseado em um artigo de Levinovitz e Aftab, descrevi para você o que os autores chamaram de efeito Rumpelstiltskin. Espero que depois deste episódio você, psiquiatra em formação, fique mais atento aos potenciais efeitos terapêuticos e também os indesejáveis ligados à comunicação de um diagnóstico a nossos pacientes. Você ouviu mais um episódio do PQ Podcast. Acesse nosso site pqpodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Também estamos no Instagram e no YouTube. Agradecemos sua atenção.